Olá, queridos alunos e alunas da Escola Luiz Augusto Crispim. O professor João Carlos, sou eu. Estou retornando aqui para falar um pouco sobre a história da Paraíba. Precisamente sobre a conquista da Paraíba. É um tema que vai do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Vejam só, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, o grande sonho do português, o grande sonho de Portugal, do rei de Portugal, era encontrar ouro no Brasil. Mas como eles estavam no litoral, o ouro estava no interior. Então os portugueses decidiram que iam ocupar a terra litorânea do Brasil, esse solo que estamos pisando de Massapê. Os portugueses decidiram ocupar com cana-de-açúcar, porque era uma riqueza que dava muitos lucros a Portugal. Assim, os portugueses resolveram produzir açúcar no Brasil, a partir de 1530, 30 anos após o que eles chamam de descobrimento do Brasil. Pois muito bem, os portugueses logo perceberam que não tinham grana, não tinham dinheiro para produzir o açúcar, porque produzir o açúcar significava instalar engenhos, comprar maquinário na Inglaterra. Isso era um custo muito elevado. Os portugueses não tinham dinheiro para isso. O rei de Portugal era um rei liso. Aí o que fez o rei de Portugal? Ele dividiu o Brasil em 15 pedaços, ou 15 lotes de terras, denominadas essas terras de capitanias hereditárias. Essas capitanias, 15 lotes as capitanias, essas capitanias são praticamente hoje os nossos estados. Então o rei dividiu o Brasil em 15 lotes de terras. 15 lotes. Repare aqui nesse desenho, né, mal rabiscado. Mas o rei entregou cada pedaço dessas terras do Brasil, o rei entregou a um privado, a uma pessoa, a um particular, porque o rei não tinha dinheiro para cuidar da terra. Então passava essa tarefa, transferia essa tarefa de administrar, de ter a posse da terra, ele transferia para um privado, já que o rei não tinha dinheiro para conquistar a terra. E aí nasceu a Paraíba, nasceu nas terras da capitania de Itamaracá. A Paraíba, portanto, não era Paraíba ainda. Em 1534, a Paraíba pertencia, porque a gente chama hoje de Paraíba, pertencia a Itamaracá, que quer dizer pedra encantada, ou pedra que canta. Itamaracá hoje é uma cidade, uma ilha precisamente, que pertence ao estado de Pernambuco, mas era a nossa antiga capitania. A Paraíba estava nas terras de Itamaracá. Você deve estar olhando, aluno inteligente, esperto, você aluna, né, cheia de estratégias aí, você deve estar percebendo que o Brasil aqui, pelo meu desenho, o Brasil está dividido ao meio. Oxente, professor, por que danado é isso? O Brasil dividido ao meio, exatamente. Portugueses e espanhóis dividiram o Brasil ao meio em 1494. Portanto, antes dos portugueses chegarem aqui, eles já tinham dividido o Brasil, as terras brasileiras, ao meio. As terras que ficavam mais para o litoral, repare, pertenciam a Portugal, as terras que ficavam. Foi onde o rei fez as capitanias hereditárias, né? E as terras que ficavam do meio para o interior, essas terras pertenceriam à Espanha. Com o passar do tempo, ficou tudo pertencendo mesmo a Portugal. Então, o rei divide o Brasil, primeiro, né, pela linha de Tordesilhas. O Brasil fica dividido, linha de Tordesilhas. Tordesilhas era uma cidade, é uma cidadezinha
da Espanha. Foi lá que fez esse acordo para dividir o Brasil entre portugueses e espanhóis. Então o rei primeiro divide o Brasil, divide o Brasil ao meio, em seguida divide o território brasileiro em 15 capitanias. E aí vai nascer a nossa Paraíba com o nome de Itamaracá. Na linguagem indígena, pedra que canta ou pedra encantada. Legal, olha só, até Pernambuco, repare só, até Pernambuco, essas terras, essas capitanias, iam produzindo açúcar, até Pernambuco. Instalaram-se engenhos, em Pernambuco tinha muitos engenhos, era uma capitania que prosperava, tinha muito sucesso Pernambuco. Mas para cima um pouco, para o norte, quando chegava em Itamaracá, os índios atacavam os portugueses e não deixavam os portugueses ficarem de jeito nenhum nessa terra. Os índios atacavam. Em Itamaracá, a coragem dos índios para expulsar os portugueses era extraordinária, fora do comum. E o rei, à medida que o tempo vai passando, o rei vai se irritando com os índios. Por que vai se irritando o rei? Porque o rei quer produzir na terra o açúcar e os índios não permitem. Porque o rei de Portugal pretendia escravizar os índios. Como é que os índios, senhores da terra, iam permitir uma coisa dessa? Sem condições. Um acontecimento nada agradável ocorreu aqui em Itamaracá. Precisamente onde hoje é a cidade de Tracunhaém, que pertence a Pernambuco. Em Itamaracá tinha um engenho chamado Tracunhaém. Hoje uma cidade de Pernambuco, eu repito. Aconteceu um fato lá, um fato trágico. E repare que eu vou contar para você agora esse fato que aconteceu no engenho Tracunhaém, nas terras de Itamaracá. Os índios tocaram fogo no engenho. Mais ou menos assim. Os índios, esses índios, eram índios potiguaras, que hoje vivem ali pela Baía da Traição, Marcação em Rio Tinto, espalhados por várias terras. Eles viviam, na época, em Serra da Raiz, é uma cidadezinha que você passa por ela quando vai para o Rio Grande do Norte. E lá os índios tinham um cacique chamado, os índios potiguaras. Eles tinham um cacique chamado Nigaçu, que possuía uma bonita filha. A filha do índio era muito bonita mesmo, dizem. E um português de Olinda, um português que morava em Olinda, se apaixonou pela índia. Passou por lá, pela aldeia, e se apaixonou pela índia. E raptou e levou a índia, filha do cacique Nigaçu, para Olinda. Nossa, os índios foram atrás. Passaram e seguiram os índios para Tracunhaém, pararam no engenho os índios, e iam buscar a índia raptada, filha do cacique Nigaçu, em Olinda. Em Tracunhaém, o dono do engenho, Diogo Dias, disse: cacique, se acalme que eu vou buscar a sua filha. Eu mesmo vou buscar. Foi. No caminho se apaixonou. O dono do engenho onde estavam os índios esperando a filha do cacique, o dono do engenho se apaixona pela índia e não pretende devolver a índia ao seu pai. O cacique fica revoltado, até porque Diogo Dias foge do engenho, também foge com a índia. O cacique, então, manda que os índios, os seus irmãos, toquem fogo no engenho. Destroem tudo os índios de Tracunhaém. Todo mundo morreu, inclusive o proprietário, Diogo Dias. Todos morreram, menos o irmão de Diogo Dias. Foi buscar ajuda em Pernambuco, quando voltou o engenho estava destruído. E as pessoas, inclusive os escravos negros do engenho, todos mortos pelos índios. O rei de Portugal soube a notícia, a informação chegou ao rei, e o rei ficou furioso com os índios. Furioso.
O que fez o rei de Portugal? Resolveu o rei criar a Capitania Real da Paraíba. Olha, real quer dizer do rei. Professor, nasceu a Capitania Real da Paraíba. Certo, exatamente. Nasceu dividindo Itamaracá. Olha aí. Itamaracá ficava ao sul, pertinho de Pernambuco. Depois Itamaracá virou, eu já disse, Pernambuco. E ao norte de Itamaracá, antes de chegar no Rio Grande do Norte, aí você tem a Capitania Real da Paraíba. Ela foi criada em 1574, logo depois dessa tragédia. Por que o rei criou a Capitania Real, professor? Porque ele viu que o privado não cuidava da terra. E o rei queria muito ganhar dinheiro, produzindo açúcar, botando gente para morar na terra, ocupar. Então o rei de Portugal cria a Capitania Real da Paraíba. Mas só 11 anos depois, vou circular aqui, ó, só 11 anos depois, no dia 5 de agosto de 1585, depois de 5 tentativas para conquistar a terra. Olha só, 5 tentativas para conquistar a terra. Conquistar significa ocupar, botar gente para morar, explorar os recursos, as riquezas. Depois de 5 tentativas, é que o rei consegue ocupar com os seus exércitos, enfim, a Paraíba, no dia 5 de agosto, que é feriado. Você nem deve, é difícil, mas você pode estar lembrado. No mês passado, tivemos um feriado aqui na Paraíba, um feriado restrito à Paraíba, dia 5 de agosto. É a data da fundação da Paraíba. É a data feriado, olha aí, 5 de agosto. Né? Pouca gente entende essa data feriado. Esse feriado ele é entendido por pouca gente, mas nós estamos agora tentando explicar esse feriado. No dia 5 de agosto de 1585, as tropas portuguesas, soldados portugueses, eles fizeram um acordo com os índios tabajaras. Os potiguaras não, os tabajaras, os índios tabajaras, fizeram um acordo com os portugueses. E os portugueses foram espertos, porque tabajaras e potiguaras eram índios inimigos, Aí o que o português fez? Fez um acordo de paz com o tabajara e jogou o tabajara contra o seu irmão potiguara. Aí o português prevaleceu, né? Porque você tem um inimigo forte. O que é que você tem que fazer com o inimigo? Tem que dividir ele. Você divide o inimigo para você vencê-lo melhor. Né? Então o português faz um acordo com o tabajara, joga os tabajara contra os seus irmãos potiguaras para daí prevalecer. Estava conquistada a Paraíba, era 4h30 da tarde. Me lembro como se fosse hoje. Do dia 5 de agosto de 1585, dia de Nossa Senhora das Neves. Por isso, o primeiro nome de nossa cidade, o primeiro nome, está aqui, Cidade de Nossa Senhora das Neves. A conquista, o acordo de paz com o índio Cacique Piragibe, o acordo de paz do português capitão João Tavares com o índio Piragibe, chefe dos tabajaras, o acordo de paz foi ali em frente à estação ferroviária. Foi ali em frente. É o marco inicial do surgimento, do nascimento, da origem da cidade de João Pessoa hoje. Né? Mas que era Nossa Senhora das Neves, porque era o dia da Santa. E os portugueses eram católicos e tinham esse hábito, esse costume, essa mania de botar o nome da cidade que era fundada, o nome do santo ou da santa do dia. Estava conquistada a Paraíba, 5 de agosto de 1585. O cacique, preciso dizer isso, o cacique Piragibe, que fez acordo de paz com os portugueses, o cacique devia ter uns 120 anos. Os índios antigamente viviam muito. Antes do português chegar nessa terra, os índios morriam velhinhos, né?
passavam uma vida inteira sem nenhuma doença. E quando tinha uma doença, era uma doença provocada por uma picada de cobra, um inseto, alguma coisa assim. O cacique Piragibe fez o acordo de paz com os portugueses. Piragibe quer dizer, o nome dele, braço de peixe. Dizem que todo dia ele saía do rio Sanhauá, da ponte aqui, que passa para o lado de Bahia. Ele saía de manhã nadando e ia até Cabedelo, a praia. O rio deságua na praia, rio Sanhauá. E aí ele ia até Cabedelo nadando, com mais de 100 anos de idade. E à tarde ele retornava nadando e vinha para a sua aldeia às margens do rio Sanhauá, aqui em Bahia. 4h30 da tarde foi a hora que ele chegou da natação dele, né, de Cabedelo até Bahia. Na hora que ele chegou, foi fazer o acordo de paz com os portugueses. A nossa cidade, Cacique Piragibe, né, olha só, braço de peixe. A nossa cidade, ela teve vários nomes já. Vamos lá. O primeiro nome foi, na fundação, Cidade de Nossa Senhora das Neves. Em seguida, ela passou a ser Filipéia de Nossa Senhora das Neves, porque aqui vai uma homenagem a Filipe, rei da Espanha, que estava governando Portugal. Vai uma homenagem a Filipe, rei da Espanha, que estava governando Portugal. Então, Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Veja que mantém o Nossa Senhora, porque os espanhóis eram católicos. Acrescentam o nome do rei, mas permanece o Nossa Senhora, porque os espanhóis eram católicos, estavam governando nessa época Portugal. Então quem governava Portugal, governava o Brasil, governava a Paraíba. Segundo nome, Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Quando os holandeses ocuparam a Paraíba, a cidade, os holandeses, 1634, a cidade passou a se chamar Frederica. Frederica. Foi o terceiro nome da cidade de João Pessoa. Frederica, em homenagem ao rei da Holanda, Frederico de Orange. Ou Frederico, como eu ia dizendo, de Laranja. Frederico de Orange. Era o Frederico de Laranja, rei da Espanha, em homenagem a ele, Frederica, terceiro nome da cidade. Quando os holandeses foram expulsos da Paraíba, 1654, aí a cidade passou a se chamar Paraíba. Aí vem, né, o nome da capitania real. Olha lá, a antiga capitania. Então, Paraíba. E em 1930, em outubro de 1930, depois do assassinato do governador paraibano João Pessoa em Recife, em homenagem a ele, o governador assassinado, a cidade passou a se chamar João Pessoa. Passou a se chamar João Pessoa. Aqui, para a gente encerrar o nosso papo, eu vou contar para você os primeiros habitantes da Paraíba. Repare só, potiguaras são os índios, não é? Os primeiros habitantes. São os naturais da terra. São os originários da terra. Pois bem, potiguaras, eles ainda existem, residem em várias aldeias situadas nas cidades de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. São dezenas de aldeias, estão lá os potiguaras, que resistiram e resistem até hoje à ocupação de suas terras. Com tenacidade, com ferocidade, com luta, resistem à ocupação de suas terras até hoje. Os tabajaras foram aqueles que fizeram um acordo de paz com os portugueses, e os portugueses conquistaram a Paraíba. Os tabajaras, eles residem nessa região próximo da cidade do Conde, Conde, Ailandra, por ali, né? A parte norte, a parte sul, parte norte, potiguaras, no sul, os tabajaras. Os tabajaras são poucos os que restam, porque aí fizeram um acordo de paz e foram dizimados com o passar do tempo. Se você não resiste, se os índios não resistem, são dizimados. Não tem muita... Então os tabajaras resistem hoje, mas com poucos habitantes naquelas cercanias ali de Ailandra e da cidade do Conde. No interior, os índios que habitavam aquelas áreas
do interior, Cariris e Tararius, esses foram completamente dizimados. Com o passar do tempo, o conquistador foi entrando para o interior e destruindo Cariris e Tararius. Esses índios aqui, Tararius, eles são originários do rio Trairi, na cidade de Araruna. Então, Cariris e Tararius foram completamente dizimados com o passar do tempo. Portanto, eis aqui um breve resumo, uma síntese da conquista da Paraíba, para a gente explicar um pouco o que foi o 5 de agosto, a fundação da Paraíba. No próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre a presença holandesa no Nordeste e na Paraíba. Um grande abraço a todos, saúde!